Um estudo associou o nível de desmatamento com a biodiversidade de organismos em duas regiões próximas, com mesma extensão territorial e flora similar. As quantidades de áreas com florestas tropicais conservadas, florestas com estrutura vertical bem definida e sem sinais de perturbação ambiental, e com pastos limpos, pastos com baixa densidade de espécies lenhosas e com forrageira dominante, foram avaliadas e estão representadas no gráfico A. O gráfico B apresenta um número de espécies de plantas encontradas nos estratos inferior, espécies de baixo porte, e superior, espécies de alto porte da vegetação em cada região. Alternativa A. Considerando a cobertura vegetal e a biodiversidade, associa as regiões 1 e 2 mostradas no gráfico A com as regiões X e Y mostradas no gráfico B. Justifique sua resposta. Então, vamos fazer a análise aí desses gráficos, né? No gráfico A, a gente tem aqui quantidade de áreas e regiões 1 e 2. E quais são essas áreas? Essas colunas em preto, quantidade de pastos limpos. E as colunas em branco, quantidade de florestas conservadas. Olhando para essas regiões, pessoal, a região 1 apresenta maior quantidade de pastos limpos, ou seja, é uma região mais perturbada ambientalmente, ao contrário da região 2, que apresenta maior quantidade de florestas conservadas, de ambientes que não sofreram perturbação. Quando a gente vem para o gráfico B, a gente está analisando aí duas regiões X e Y e o número de espécies. Olhando para a região X, a gente vê, olha aqui a legenda do gráfico, os círculos brancos, extrato superior, ou seja, espécies de alto porte, e os círculos preenchidos em pretos de extrato inferior, ou seja, vegetação de espécies de baixo porte. Na região X, a gente vê que o número de espécies é menor do que o número de espécies na região Y, seja de espécies de pequeno, seja de espécies de grande porte. Pessoal, então, essa região X, que apresenta menor biodiversidade, vai ser encontrada onde? Vai ser correspondente a qual região do gráfico A? A região 1, né? A região 1 apresenta maior quantidade de pastos limpos, que sofreu maior perturbação, o que confere a essa região uma menor biodiversidade. Ao contrário, a região Y, que está mais conservada, vai apresentar uma maior biodiversidade e maior cobertura vegetal. Veja que ela apresenta extrato superior, número de espécies de extrato superior, também muito maior do que a de extrato inferior. Então, olha aqui a resposta. A região 1 do gráfico A corresponde à região X do gráfico B. A região 1 do gráfico A corresponde à região X do gráfico B, pois se apresenta menor porção de florestas conservadas e, portanto, menor diversidade de espécies, tanto lenhosas como forrageiras. A região 2 do gráfico A corresponde à região Y do gráfico B, pois apresenta maior porção de florestas conservadas e, portanto, maior diversidade de espécies. Tá legal? Olha a alternativa B. Serviços ecossistêmicos são os benefícios da natureza para as pessoas, os quais são vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. Entre tais serviços, há os classificados como serviços ecossistêmicos de regulação do ambiente, tais como os que afetam o ciclo biogeoquímico. Se te explique dois serviços ecossistêmicos de regulação afetados pelo desmatamento e pela queimada. Pessoal, desmatamento e queimadas causam uma desregulação, uma perturbação no meio ambiente. E isso causa uma redução da cobertura vegetal. Redução da cobertura vegetal faz com que ocorra o quê? Maior assoreamento, maior lixiviação, tá? Esse solo está mais exposto, portanto, a menor infiltração de água, por isso a maior lixiviação também, menor infiltração de água, e o solo que recebe água, por exemplo, da chuva, essa água é perdida por evaporação muito mais rapidamente. O que a gente tem envolvido aí? Ciclo da água, mas também ciclo do carbono. A gente pode citar esses dois ciclos biogeoquímicos.
Quando a gente tem também o desmatamento, a gente tem prejuízo para a atividade fotossintética, para essa fixação do carbono que está presente na atmosfera, tá? As queimadas eliminam muita quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Vamos para a possível resposta? Desmatamento e queimadas podem interferir nos ciclos biogeoquímicos da água e do carbono, afetando a ciclagem desses elementos e causando desequilíbrio nos recursos naturais. Esses processos são responsáveis por retirarem a cobertura vegetal, promovendo lixiviação e erosão do solo, promovendo menor retenção de água nesse solo e aumento da concentração de carbono atmosférico, de gás carbônico atmosférico. Tudo bem?